1º de março, versículo do dia. Leitura no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. E a palavra diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com um versículo do dia, o homem é uma criatura inteligente. Ele tem desejos e pode planejar os meios de realizá-los. Criaturas irracionais não conseguem fazer isso. Eles só reagem pelos seus instintos. Mas o Deus soberano gerencia os detalhes dos planos dos homens para que sejam dependentes dele, pois ele pode abençoar o homem de bem com detalhes favoráveis, bem como virar de cabeça para baixo os planos dos homens perversos. No nosso provérbio, no versículo do dia, temos o governo de Deus sobre a nossa raça. O homem propõe, Deus dispõe. O homem planeja livremente, Deus dirige poderosamente. O homem de boa vontade faz projetos, Deus com destreza ordena. O homem age como querer, Deus se contenta pela forma que ele usa as ações do homem. Ele é Senhor. Muitos vagueiam e questionam pela vida toda, desejando saber a vontade de Deus para eles. Mas a vontade dele não é um mistério. E grande parte da resposta se encontra neste provérbio: confie suas obras ao Senhor. Provérbios 16:3, Salmos 37, versículos 4 e 5. Descubra uma maneira de atingir os seus piedosos objetivos desejados e creia que Ele cuidará dos detalhes. Simples, bem simples. Obediente, ovelha do Senhor. Estas palavras são para você. O Senhor lhe deu um coração e assim siga as suas afeições por aquilo que você prefere. Ele lhe deu uma mente, portanto pense em como chegar lá. Considerando que você já a entregou ao Senhor e segue as regras da sabedoria das Escrituras. Vai firme. Não importa o que seja, simplesmente a submeta à vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Não existe alguma coisa perfeita, por isso não corra atrás dela. Vivemos num mundo pecaminoso, tudo é imperfeito. Deus não revelou escolhas perfeitas para nós. Você não consegue ver nem os 5 minutos futuros. Você vai gastar a sua vida procurando e você será sempre frustrado. Quase todo tipo de trabalho servirá se o Senhor dirigir os seus passos. E isso se aplica ao casamento. Procura por uma casa, negócios comerciais, tamanho da família e assim por diante. Ruth decidiu em seu coração apanhar espigas, catadas atrás daqueles que faziam a colheita. O pior dos serviços disponíveis. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Mas o Senhor dirigiu os seus passos em Campo de Boaz, um homem rico, solteiro, e que se casou com ela, e foram bisavós de Davi. Ruth, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 4, versículo 17. Glórias a Deus! Os judeus haviam sido condenados. Esther planejou em seu coração convidar o rei Assuero e Ramã para o banquete, apesar de ter até receio de convidar o rei. Esther, capítulo 4, versículos 16 e 17. Mas o Senhor, aleluia, tocou no coração dele para com ela, e depois que ela falou com ele a respeito dos perversos planos de Ramã, o rei o encontrou rogando pela sua vida sobre a cama dela, e isso foi a gota d'água. Dê a glória a Deus. Abraão planejou uma maneira de encontrar uma mulher para Isaque, e o servo dele encontrou Rebeca,
rapidamente. Jacó pensou no meio de fugir de Esaú, e o Senhor o abençoou ao ponto de se tornar rico e ter uma grande família. José escolheu ser justo, e o Senhor dirigiu os seus passos diretamente para o trono do Egito. Jessé planejou enviar alimento para os seus filhos que estavam no exército, pelas mãos do seu filho mais novo, José. Não sabendo que Deus estava dirigindo os passos de Davi para um confronto com Golias. Mas vamos ver o outro lado da história de Ester. Ramã planejou um meio em seu coração para aniquilar os judeus, e ele manipulou o rei Assuero de forma que assinasse um decreto. Ester, capítulo 3, versículos 1 a 15. Mas o Senhor dirigiu os seus passos até uma humilhação e ruína total, a construir um patíbulo, numa hora que o levou a prestar honras a Mordecai e cair sobre a cama de Ester. Considere o reverso de José. Seus irmãos planejaram uma forma de se livrar do sonhador, que os atormentava por causa das suas divinas revelações. Mas o Senhor dirigiu os passos deles, levando-os a vender José ao Egito, onde ele salvaria a todos da inanição. Gênesis, capítulo 45, versículos de 4 a 8 e capítulo 50, versículos 19 a 21. Os judeus planejaram em seus corações se livrarem de Jesus de Nazaré, mas o nosso glorioso Senhor virou o plano deles de cabeça para baixo, pois a crucificação dele foi uma escolha de Deus para a salvação do povo que odiavam e esperavam arruinar. E ele retornou em santa vingança para destruir o templo, a cidade e a nação deles. Cada passo que tomaram nesse mais abominável crime estava nos propósitos eternos de Deus. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 28 e capítulo 15, versículo 18. Quando ouvirem as estratégias dos perversos, não fiquem incomodados por eles. De forma alguma, eles não podem fazer nada que Deus não tenha planejado invalidar para a sua própria glória, propósito e povo. Veja os comentários de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Quando enfrentar decisões não sabendo o que fazer, aqui está a sabedoria. Submeta sua vida e obras ao Senhor. Escolha o curso que mais lhe agrada dentro dos limites da santa sabedoria e confie no Senhor quanto aos detalhes. Não busque, nem se agite a respeito da perfeita escolha, pois você não é capaz de fazê-la. Seu Pai Celestial tem cuidado por você. E Ele pode fazer muito mais do que compensar por qualquer erro que você comete ao fazer uma escolha inferior. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida. Receba esta provisão, este conselho, esta declaração para a sua vida, pois Deus vai fazer obras extraordinárias neste mês, um mês profético para a sua vida. Amém e graças a Deus.